Em menos de 3 semanas, o Exército Vermelho avançou do Vístula até o Oder e destruiu todas as defesas alemãs entre os dois rios. Milhares de soldados ficaram isolados, sem combustível, sem munição e sem uma cadeia de comando funcional. O caminho para Berlim ficou exposto muito antes de que o alto comando reconhecesse a magnitude do colapso. A criação do Grupo de Exércitos Vístula foi uma tentativa desesperada de frear esse avanço. O comando recebeu divisões incompletas, unidades desorganizadas e fortificações inacabadas. As ordens chegavam tarde, os contra-ataques falhavam ao serem iniciados e a artilharia soviética neutralizava qualquer tentativa de resistência. A linha do Oder, considerada a última defesa antes de Berlim, quebrou-se nos primeiros dias da ofensiva. Quais decisões aceleraram este colapso? Como um grupo completo de exércitos desapareceu antes da batalha final pela capital? Origem do grupo de exércitos. Vístula, a última barreira alemã. O inverno de 1944 marcou o início do colapso definitivo da frente oriental alemã. Durante anos, a Wehrmacht havia resistido à pressão soviética por meio de defesas escalonadas, contra-ofensivas locais e a exploração de linhas internas de comunicação. No entanto, no final daquele ano, a situação estratégica alemã havia alcançado um ponto crítico. A perda de territórios industriais na Ucrânia, a destruição sistemática da infraestrutura ferroviária por bombardeios aliados e o esgotamento acumulado de anos de guerra contínua haviam erodido as capacidades operacionais do exército alemão até limites insustentáveis. As forças do Reich já não podiam sustentar uma frente coerente que se estendia desde o Báltico até os Balcãs. A situação piorou drasticamente durante o verão de 1944 com a Operação Bagration, a ofensiva soviética que destruiu completamente o Grupo de Exércitos Centro. Em apenas algumas semanas, mais de 20 divisões alemãs foram aniquiladas ou capturadas. Este desastre não apenas representou a perda de centenas de milhares de soldados, mas também revelou a fragilidade estrutural de um sistema militar que dependia de números inflacionados e de relatórios que ocultavam a verdadeira magnitude da deterioração. As unidades que no papel mantinham força completa operavam com frações mínimas de pessoal e equipamento. A distância entre as capacidades relatadas e as capacidades reais havia se tornado um abismo que o alto comando alemão preferia ignorar. Para janeiro de 1945, o Exército Vermelho havia acumulado recursos massivos na Polônia. A concentração de forças soviéticas superava amplamente qualquer capacidade defensiva alemã. Tanques, artilharia, aviões e milhões de soldados se preparavam para uma ofensiva que tinha como objetivo final chegar ao coração da Alemanha. As defesas alemãs na Polônia estavam fragmentadas e mal preparadas. Divisões incompletas ocupavam setores demasiadamente amplos, careciam de reservas significativas e dependiam de linhas de suprimento que já não funcionavam com regularidade. O combustível escasseava, a munição chegava em quantidades insuficientes e a moral das tropas havia caído drasticamente. 9 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho lançou a ofensiva do Vístula-Oder. A magnitude do ataque superou todas as estimativas alemãs. Desde múltiplos pontos da frente, as forças soviéticas irromperam com uma combinação devastadora de bombardeios maciços de artilharia, ataques aéreos coordenados e avanços rápidos de colunas blindadas. As linhas alemãs, concebidas para resistir a pressões graduais, foram literalmente pulverizadas em questão de horas. Os defensores, surpresos pela intensidade do fogo e pela velocidade do avanço inimigo, tentaram manter posições que se tornaram insustentáveis quase de imediato. Em menos de 2 semanas, o Exército Vermelho avançou mais de 500 quilômetros. Cidades fortificadas caíram sem batalhas prolongadas. Unidades alemãs completas ficaram cercadas e destruídas. A retirada se transformou em uma fuga desordenada, na qual divisões inteiras perderam coesão, comunicações e capacidade operacional. As estradas se encheram de colunas militares misturadas com civis que escapavam do avanço soviético. A distinção entre frente e retaguarda desapareceu.
O caos apoderou-se de setores completos do território ocupado pela Alemanha. Diante desse colapso, Hitler compreendeu que Berlim estava diretamente ameaçada. A capital do Reich estava a menos de 100 quilômetros do rio Oder, e as forças soviéticas avançavam sem encontrar resistência significativa. A necessidade de criar uma barreira defensiva tornou-se urgente. No entanto, já não havia reservas estratégicas disponíveis. As divisões que ainda figuravam nos registros do alto comando estavam destruídas, dispersas ou presas em outros setores da frente. A única opção era reorganizar os restos das unidades em retirada e formar uma nova estrutura administrativa que, ao menos no papel, pudesse coordenar a defesa da região entre Pomerânia e o Oder. Foi neste contexto que Hitler ordenou a criação do Grupo de Exércitos Vístula. O nome do grupo fazia referência ao rio, que supostamente deveria servir como linha defensiva, embora no momento de sua formação oficial, o Exército Vermelho já tivesse cruzado o Vístula em múltiplos pontos e avançava em direção ao Oder. A designação do grupo não respondia a um plano estratégico coerente, mas sim à urgência de aparentar que ainda existia uma estrutura militar capaz de deter o inimigo. Na prática, o Grupo de Exércitos Vístula nasceu como uma entidade improvisada, carente das bases organizativas necessárias para operar como uma formação militar eficaz. A composição inicial do grupo refletia a magnitude do desastre. As unidades designadas eram, na sua maioria, restos de divisões que haviam perdido mais da metade dos seus efetivos durante a retirada. Batalhões que deveriam contar com 800 ou 1.000 homens operavam com menos de 200. Divisões Panzer, que nominalmente incluíam dezenas de tanques, mal conservavam meia dúzia de veículos operativos. A infantaria era composta por uma mistura de veteranos exaustos, recrutas sem treinamento adequado, pessoal administrativo transformado em soldados de combate e membros de unidades de segurança reassignados apressadamente ao fronte. Muitas dessas formações careciam de armamento pesado. A artilharia tinha sido abandonada durante a retirada por falta de tratores ou combustível para movê-la. Os canhões antitanque eram escassos e, em muitos casos, obsoletos em relação aos blindados soviéticos modernos. As metralhadoras e os morteiros faltavam em quantidades alarmantes. Mesmo o equipamento básico de infantaria, como fuzis, munições e granadas, chegava em quantidades insuficientes. Algumas unidades recebiam armas capturadas de origem soviética ou checa, sem contar com munição compatível, o que tornava esses equipamentos em peças inúteis. O caos administrativo era absoluto. Não existia um registro claro de quantas unidades formavam realmente o grupo, nem onde se encontravam exatamente. As comunicações entre o alto comando e os setores da frente eram intermitentes ou inexistentes. As linhas telefônicas haviam sido destruídas por bombardeios e os rádios funcionavam com dificuldades devido a interferências, falta de peças de reposição ou ausência de pessoal capacitado para operá-las. Os relatórios que chegavam ao Estado-Maior eram fragmentados, desatualizados e frequentemente contraditórios. Comandantes de divisão reportavam posições que já haviam sido abandonadas ou mencionavam unidades que haviam deixado de existir dias antes. A logística do grupo estava colapsada desde a sua origem. Os depósitos de suprimentos na Polônia e na Prússia Oriental haviam sido capturados ou destruídos durante o avanço soviético. As linhas ferroviárias, essenciais para mover tropas e abastecer a frente, estavam cortadas em múltiplos pontos. Os trens que tentavam chegar às zonas de combate ficavam bloqueados pela saturação das vias ou eram destruídos por ataques aéreos soviéticos. Os caminhões, escassos e sem combustível, ficavam abandonados nos caminhos. O transporte de suprimentos dependia cada vez mais de cavalos e carroças, um método completamente insuficiente para sustentar operações militares modernas. O combustível havia se tornado o recurso mais crítico. Os poucos tanques e veículos blindados que ainda operavam ficavam imobilizados por falta de gasolina ou diesel. As unidades mecanizadas perdiam sua mobilidade e se tornavam formações estáticas, incapazes de realizar manobras táticas ou de responder rapidamente a mudanças no fronte.
Essa perda de mobilidade significava que o exército alemão já não podia executar contra-ataques efetivos nem replegar unidades ameaçadas antes de ficarem cercadas. O terreno onde devia operar o grupo de exércitos Vístula apresentava desafios adicionais. O inverno de 1945 foi particularmente rigoroso. As temperaturas caíram abaixo de zero, cobrindo amplas áreas com neve e gelo. As estradas tornaram-se intransitáveis para veículos pesados e as condições climáticas dificultavam a construção de fortificações. Os soldados, mal equipados com uniformes inadequados para o frio extremo, sofriam congelamentos e doenças. A capacidade de combate das tropas se deteriorava não apenas pela falta de equipamento militar, mas também por condições de vida insuportáveis. As posições defensivas que o grupo devia ocupar eram em sua maioria inexistentes. As linhas fortificadas anteriores haviam sido construídas anos antes e estavam obsoletas ou incompletas. Em muitos setores, os soldados deviam cavar trincheiras com ferramentas improvisadas em solos congelados. Os bunkers de concreto eram escassos e as posições antitanque careciam de campos minados ou arame farpado que pudessem retardar o avanço inimigo. A defesa dependia quase exclusivamente da infantaria atrincheirada, sem o apoio de sistemas defensivos em profundidade. A moral das tropas designadas para o grupo de exércitos Vístula era extremamente baixa. Os soldados sabiam que estavam sendo enviados para uma missão impossível. Muitos haviam participado de retiradas contínuas durante meses e haviam perdido a confiança no comando. A propaganda do regime insistia na vitória final, mas a realidade da frente mostrava o contrário. As deserções aumentavam, embora o medo das represálias das SS mantivesse muitos em suas posições. Os oficiais de menor patamar tentavam manter a disciplina, mas careciam dos recursos e do apoio necessários para motivar homens exaustos e desesperados. A este panorama desolador somava-se a rivalidade interna entre as diferentes ramas do exército alemão. As divisões das Waffen-SS, embora tecnicamente integradas no grupo de exércitos Vístula, operavam sob cadeias de comando paralelas e nem sempre respondiam às diretrizes da Wehrmacht. Essa falta de unidade de comando gerava fricções, atrasos na execução de ordens e falhas de coordenação que debilitavam ainda mais a capacidade defensiva do grupo. A desconfiança mútua entre oficiais das SS e da Wehrmacht complicava o planejamento operacional e reduzia a efetividade das ações conjuntas. O grau de deterioração estrutural que o grupo de exércitos Vístula herdou era absoluto. Não se tratava de uma formação militar enfraquecida que pudesse ser reforçada e reorganizada. Era um conjunto de restos dispersos, sem coesão, sem recursos e sem a infraestrutura necessária para funcionar como uma entidade operacional. O grupo nasceu em meio ao caos, formado pela urgência política mais do que por considerações estratégicas, destinado a cumprir uma missão impossível: deter um inimigo que superava amplamente suas capacidades em todos os aspectos. Quando as primeiras diretrizes chegaram aos comandantes de campo, a magnitude do desafio ficou clara. Não havia tempo para reorganizar unidades, não havia reservas disponíveis para reforçar setores vulneráveis e não havia como estabelecer linhas de comunicação estáveis. O grupo de exércitos Vístula existia principalmente nos mapas do alto comando, não na realidade da frente. Esta formação representava a última tentativa desesperada do regime para aparentar que ainda controlava a situação militar, mas desde sua origem estava condenada ao fracasso. Himmler no comando. Decisões que aceleraram o desastre. A nomeação de Heinrich Himmler como comandante do grupo de exércitos Vístula representou uma das decisões mais problemáticas e reveladoras da condução alemã na fase final da guerra. Esta designação não se baseou em critérios militares nem em experiência operacional, mas exclusivamente na lealdade política. Para Hitler, a confiança pessoal havia superado qualquer consideração sobre competência profissional, mesmo quando a sobrevivência do Reich dependia de decisões estratégicas complexas e de respostas táticas rápidas. A escolha de Himmler enviou uma mensagem clara aos oficiais de carreira. O regime priorizava o controle político sobre a eficácia militar. Para os generais profissionais,
Aquela decisão significou a certeza de que o grupo de exércitos Vístula estava condenado desde seu nascimento. Himmler carecia completamente de formação militar operacional. Sua trajetória dentro do regime nazista havia se desenvolvido em campos completamente alheios à condução de exércitos. Como chefe das SS, havia administrado estruturas de segurança interna, campos de concentração e unidades policiais. Nenhuma dessas funções tinha relação com a direção de operações em larga escala em um fronte em colapso. Ele não havia comandado divisões, não havia planejado manobras de retirada, não havia coordenado logística de combate e desconhecia os princípios básicos da guerra moderna. Sua designação foi puramente ideológica. Hitler confiava em sua lealdade fanática e em sua disposição para cumprir ordens sem questionamentos, qualidades que, em outro contexto, poderiam ter sido valiosas, mas que, no comando de um grupo de exércitos, resultaram desastrosas. Desde sua primeira inspeção da frente, Himmler demonstrou uma desconexão absoluta com a realidade operacional. Recorreu setores acompanhado por escoltas das SS, recebendo informes que não conseguia interpretar corretamente. Perguntava por divisões que já haviam sido destruídas, por reservas inexistentes e por movimentos táticos que não podiam ser executados. Suas perguntas evidenciavam que não compreendia conceitos fundamentais como a profundidade defensiva, a densidade de tropas necessária para sustentar um setor ou as limitações impostas pela falta de mobilidade. Os oficiais que o acompanhavam tentavam explicar a situação real, mas Himmler respondia com diretrizes baseadas em sua visão ideológica mais do que em análise tática. Um dos primeiros erros de Himmler foi sua incapacidade de avaliar o estado real das forças sob seu comando. Aceitava relatórios otimistas sem verificá-los e acreditava que as unidades mantinham capacidades que já haviam perdido. Quando recebia dados sobre divisões completas, assumia que estas contavam com milhares de homens, artilharia operacional e veículos funcionais. Na realidade, muitas dessas divisões eram apenas grupos dispersos de soldados sem coesão. Essa falta de compreensão levou Himmler a emitir ordens que não podiam ser cumpridas, gerando frustração entre os comandantes de campo e acelerando o deterioramento da disciplina operacional. A relação dele com os oficiais profissionais foi tensa desde o início. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército, tentou repetidamente corrigir os erros estratégicos de Himmler. As reuniões entre ambos se tornaram discussões ásperas, nas quais Guderian insistia na necessidade de realizar retiradas táticas para preservar forças aproveitáveis, enquanto Himmler, seguindo as diretrizes de Hitler, ordenava manter posições a todo custo. Essa rigidez, completamente desconectada da situação do fronte, levou à destruição de formações inteiras que poderiam ter se reabastecido e reorganizado. Para Guderian e outros oficiais experientes, Himmler representava um obstáculo que adicionava caos a uma situação já crítica. As ordens de Himmler eram frequentemente contraditórias. Em alguns casos, ele ordenava concentrar forças em um setor e, poucas horas depois, enviava diretrizes para dispersá-las em múltiplos pontos. Essa inconsistência gerava confusão nos comandos intermediários, que não sabiam quais instruções deveriam executar. Em outras ocasiões, ele emitia ordens para mover unidades para posições que já haviam sido capturadas pelo inimigo ou que careciam de valor tático. Os comandantes de divisão eram obrigados a reinterpretar as instruções de Himmler para evitar desastres maiores, o que gerava um clima de desconfiança e retardava a tomada de decisões. Um dos aspectos mais problemáticos de sua liderança foi sua insistência em realizar contra-ataques sem contar com os recursos necessários. Himmler ordenava ofensivas locais com base em mapas desatualizados e em relatórios que exageravam as capacidades alemãs. Essas ordens não consideravam a falta de combustível, a ausência de apoio aéreo, a superioridade numérica soviética, nem o estado de exaustão das tropas. Os contra-ataques planejados por Himmler falhavam antes de começar. As unidades designadas não tinham como chegar a seus pontos de partida, careciam de munição suficiente ou eram detectadas e destruídas pela artilharia soviética antes de entrar em combate.
o uso irracional das unidades das Waffen-SS sob seu comando agravou a situação. Himmler confiava excessivamente nessas formações, considerando-as superiores às divisões regulares da Wehrmacht. No entanto, para 1945, as unidades das SS estavam tão debilitadas quanto qualquer outra. Himmler insistia em empregá-las como coluna vertebral da defesa, atribuindo-lhes setores críticos sem considerar que essas divisões careciam da força necessária para cumprir tais missões. Em vários casos, unidades SS foram enviadas a contra-ataques suicidas simplesmente porque Himmler esperava que seu fanatismo compensasse a falta de apoio logístico e de superioridade numérica. Outro erro grave foi sua confiança no Volkssturm, a milícia formada por civis de idades extremas e sem treinamento militar adequado. Himmler acreditava que o compromisso ideológico desses homens supriria sua falta de experiência. Ele ordenou que unidades do Volkssturm ocupassem posições defensivas-chave, mesmo em setores onde o contato com forças soviéticas era iminente. Essas formações careciam de armamento moderno, treinamento tático e coesão. Na maioria dos casos, desintegravam-se no primeiro contato com o inimigo, deixando lacunas na linha defensiva que as unidades regulares não podiam cobrir. A insistência de Himmler em utilizar essas milícias não só foi ineficaz, mas também acelerou o colapso de setores inteiros do fronte. A interferência constante de Himmler nas decisões táticas paralisou a capacidade operacional do grupo. Generais com décadas de experiência tinham que lhe explicar conceitos básicos que qualquer oficial padrão conhecia. Em reuniões do Estado-Maior, Himmler desviava as discussões para aspectos ideológicos, acusando comandantes de falta de compromisso se sugerissem ajustes táticos realistas. Essa politização do comando militar gerou um ambiente em que os oficiais profissionais já não se atreviam a expressar a verdade. Muitos relatórios enviados ao quartel-general de Himmler eram deliberadamente vagos ou exagerados para evitar represálias, o que distorcia ainda mais a percepção da situação real da frente. O desconhecimento de Himmler sobre o uso operativo de blindados foi particularmente desastroso. Ordenava movimentos de unidades Panzer sem considerar a falta de combustível ou o estado do terreno. Em alguns casos, dava instruções para deslocar tanques para setores que já estavam sob controle soviético. Os poucos veículos blindados operativos se perdiam simplesmente ao tentar cumprir ordens que ignoravam as limitações logísticas. As tripulações de tanques, incapazes de mover seus veículos, eram reassignadas como infantaria improvisada, o que reduzia ainda mais a efetividade dessas unidades especializadas. Himmler também carecia de compreensão sobre os sistemas de comunicação militar. Exigia relatórios detalhados e contínuos que o Estado-Maior não podia gerar devido ao colapso das comunicações. As linhas telefônicas estavam destruídas, os rádios funcionavam intermitentemente e muitos setores da frente operavam completamente isolados. Em vez de reconhecer essas limitações, Himmler acusava seus subordinados de incompetência ou sabotagem, gerando um clima de tensão permanente que afetava a moral do comando. Os oficiais que tentavam explicar as dificuldades operacionais eram vistos com desconfiança e alguns foram aliviados de seus postos ou ameaçados com cortes marciais. A sua relação com Hitler complicou ainda mais a situação. Himmler informava o Führer de maneira otimista, ocultando aspectos críticos para não parecer incapaz. Apresentava números exagerados sobre a quantidade de tropas disponíveis, sobre a eficácia de novas unidades improvisadas e sobre a moral de combate. Hitler, confiando na lealdade de Himmler, utilizava essas informações distorcidas para emitir diretivas estratégicas. Essas ordens, baseadas em dados falsos, se tornavam instruções operacionais impossíveis de cumprir. A diferença entre a realidade da frente e a percepção em Berlim se amplificou até se tornar insuperável. As consequências da liderança de Himmler foram devastadoras. A descoordenação entre unidades aumentou drasticamente. Os comandantes de corpo de exército recebiam ordens contraditórias ou tardias, o que impedia respostas efetivas aos movimentos soviéticos.
As unidades que poderiam ter se refeito em posições mais defendíveis foram obrigadas a manter setores expostos, resultando destruídas sem cumprir nenhum objetivo tático. A perda de tempo foi crítica. As semanas iniciais do grupo de exércitos Vístula, que poderiam ter sido utilizadas para reorganizar forças e estabelecer linhas defensivas coerentes, foram desperdiçadas em improvisações e em tentativas de executar ordens inviáveis. Os atrasos gerados pelas decisões de Himmler permitiram ao Exército Vermelho consolidar suas posições e preparar novas ofensivas sem enfrentar resistência organizada. Cada dia perdido em confusão interna representava uma vantagem adicional para o inimigo. As forças soviéticas avançavam, reforçavam suas cabeças de ponte e coordenavam ataques enquanto o grupo de exércitos Vístula permanecia paralisado por um comando incompetente. A incapacidade de Himmler para compreender a urgência da situação transformou cada erro em uma oportunidade perdida. A meados de março de 1945, a situação tinha se tornado insustentável. Até mesmo Hitler reconheceu que Himmler não tinha capacidade para dirigir operações militares em um fronte em colapso. Foi afastado do comando e substituído pelo general Gotthard Heinrich, um oficial profissional com experiência em combates defensivos. No entanto, para então, o dano era irreparável. As oportunidades iniciais para estabilizar o fronte tinham sido perdidas. A estrutura do grupo estava fraturada, suas comunicações eram quase inexistentes e suas unidades estavam dispersas em setores onde já não podiam influenciar o curso da guerra. O período de Himmler no comando deixou 3 consequências principais. Primeiro, a destruição da coesão interna do grupo, com unidades operando de forma isolada e sem coordenação efetiva. Segundo, a perda de tempo crítico que poderia ter sido utilizado para reorganizar formações ainda funcionais e estabelecer defesas coerentes. E terceiro, a impossibilidade de construir uma estrutura defensiva sólida antes das ofensivas soviéticas decisivas. Sua liderança não apenas foi ineficaz, mas ativamente prejudicial, acelerando o colapso de uma formação que já enfrentava desafios insuperáveis desde sua criação. Frente Oriental em ruínas, um exército sem capacidade de resistência. O grupo de exércitos Vístula herdou um exército que já não podia funcionar como uma força militar coerente. No começo de 1945, a Wehrmacht, na Frente Oriental, havia alcançado um nível de deterioração estrutural que tornava impossível qualquer operação defensiva sustentada, independentemente da qualidade da liderança. As divisões que teoricamente compunham o grupo existiam principalmente no papel. Os registros do alto comando listavam unidades completas com designações oficiais, mas na realidade do fronte, essas formações eram apenas grupos dispersos de soldados exaustos, sem equipamento adequado e sem a coesão necessária para operar como batalhões funcionais. A distância entre os números administrativos e a capacidade operacional real era absoluta. As divisões alemãs que deveriam defender os setores atribuídos ao grupo de exércitos Vístula operavam com frações mínimas de sua força nominal. Uma divisão de infantaria padrão deveria contar com aproximadamente 12.000 homens, organizados em 3 regimentos, com apoio de artilharia, engenheiros e unidades logísticas. No entanto, para janeiro de 1945, a maioria dessas divisões contava com menos de 3.000 efetivos. Algumas tinham sido reduzidas a batalhões de 500 ou 600 homens. Os regimentos completos haviam desaparecido durante a retirada da Polônia, capturados, destruídos ou dispersos sem possibilidade de reagrupar. Os comandantes de divisão já não sabiam com exatidão quantos soldados tinham sob seu comando, nem onde se encontravam exatamente suas unidades. As divisões Panzer, que em outros momentos da guerra representaram a capacidade ofensiva alemã, estavam igualmente destruídas. Formações que nominalmente deviam incluir entre 100 e 150 tanques operavam com menos de 10 veículos funcionais. Em muitos casos, essas divisões não contavam com um único tanque operacional. Os veículos haviam sido destruídos em combate, abandonados por avarias mecânicas ou imobilizados pela falta absoluta de combustível.
As tripulações desses tanques, treinadas para operar blindados, eram redesignadas como infantaria improvisada, o que representava um desperdício de especialização e reduzia ainda mais a efetividade do exército. A perda de mobilidade blindada significava que o exército alemão já não podia executar contra-ataques nem manobras rápidas para fechar brechas na linha de frente. A escassez de combustível representava um dos problemas mais críticos. A infraestrutura petrolífera alemã havia sido devastada por bombardeios aliados e as reservas acumuladas haviam se esgotado. Os poucos comboios de combustível que tentavam chegar ao fronte eram insuficientes para sustentar operações mecanizadas. Os caminhões ficavam abandonados nas estradas, convertidos em obstáculos inúteis. Os veículos blindados permaneciam estáticos, utilizados como peças de artilharia fixas em vez de elementos móveis de combate. Esta falta de mobilidade destruía qualquer possibilidade de realizar retiradas táticas coordenadas ou de deslocar reservas para setores ameaçados. O exército alemão havia perdido sua capacidade de manobra, elemento fundamental na guerra moderna. A logística do grupo de exércitos Vístula estava completamente colapsada. Os depósitos de suprimentos situados na Polônia e na Prússia Oriental haviam sido capturados ou destruídos durante o avanço soviético. As linhas ferroviárias, essenciais para transportar munições, alimentos e equipamento, estavam cortadas em múltiplos pontos por bombardeios e sabotagens. Os trens que tentavam chegar às zonas de combate ficavam bloqueados ou eram destruídos por ataques aéreos. O transporte rodoviário dependia de veículos que já não existiam ou que careciam de combustível. Em alguns setores, o abastecimento dependia exclusivamente de cavalos e carroças, um método totalmente inadequado para sustentar uma frente moderna. As unidades na linha de frente passavam dias sem receber munições, alimentos ou material médico. A artilharia, coluna vertebral de qualquer defesa estática, era insuficiente em número e em munições. Muitas peças de artilharia tinham sido abandonadas durante a retirada porque não havia tratores para movê-las. As baterias que ainda operavam careciam de projéteis suficientes para sustentar bombardeios prolongados. Em alguns casos, os canhões dispunham de apenas algumas dezenas de projéteis, quantidade insuficiente para responder a uma preparação de artilharia soviética que podia durar horas e disparar milhares de projéteis. A falta de munição obrigava os comandantes a racionar o uso de artilharia, o que reduzia drasticamente a capacidade de apoio à infantaria. Sem fogo de artilharia efetivo, as posições defensivas alemãs ficavam completamente expostas aos ataques inimigos. As comunicações do grupo haviam colapsado de forma quase total. As linhas telefônicas que conectavam o quartel-general com os comandos de divisão haviam sido destruídas por bombardeios. Os rádios funcionavam de maneira intermitente devido a interferências, falta de peças de reposição e ausência de pessoal capacitado para operá-los. Os mensageiros enviados a pé ou de motocicleta levavam horas para entregar ordens que deviam ser executadas imediatamente. Em muitos setores, os comandantes locais operavam sem instruções claras do Estado-Maior, tomando decisões baseadas em observações diretas do campo de batalha ou em rumores. Essa falta de comunicação tornava impossível coordenar movimentos entre unidades vizinhas, o que gerava buracos na linha defensiva que o inimigo explorava com facilidade. O colapso das comunicações impedia também que o Estado-Maior recebesse informações precisas sobre a situação da frente. Os relatórios chegavam desatualizados, fragmentados ou contraditórios. Em alguns casos, os comandantes só se informavam sobre o avanço soviético quando começavam a receber fogo direto. Esta falta de inteligência operacional tornava impossível antecipar os movimentos inimigos ou redistribuir forças de maneira efetiva. As decisões do comando eram baseadas em dados incompletos, o que gerava erros táticos que aceleravam o deterioro da frente. A moral das tropas havia caído a níveis críticos. Os soldados alemães haviam suportado anos de guerra contínua, derrotas sucessivas e condições de vida extremamente duras. Muitos sabiam que a guerra estava perdida e que resistir apenas prolongava o inevitável. A propaganda do regime insistia na vitória final, mas a realidade da frente mostrava o contrário.
Os homens viam como seus camaradas morriam em combates que não serviam para mudar o curso da guerra. A confiança no comando havia sido erodida depois de meses de ordens impossíveis, retiradas caóticas e promessas não cumpridas. As deserções aumentavam, embora o medo das represálias das SS mantivesse muitos em suas posições. A disciplina se sustentava mais pelo terror do que pela convicção. A coesão das unidades havia se desintegrado. As divisões já não eram formações orgânicas com anos de treinamento conjunto, mas sim amálgamas improvisadas de soldados de diferentes origens. Veteranos exaustos se misturavam com recrutas sem treinamento, pessoal administrativo sem experiência de combate e membros de unidades de segurança reassignados à frente. Essa falta de coesão afetava a capacidade das unidades de operar de maneira eficaz sob pressão. Os soldados não conheciam seus comandantes, não confiavam em seus companheiros e careciam do treinamento necessário para executar táticas complexas. Em muitos casos, as unidades se desintegravam no primeiro contato com o inimigo, não por covardia, mas pela ausência de estrutura e liderança eficaz. O contraste com o Exército Vermelho era absoluto. As forças soviéticas que avançavam em direção ao Oder operavam com uma superioridade numérica avassaladora. Onde os alemães contavam com milhares de homens, os soviéticos mobilizavam dezenas de milhares. Onde a Alemanha dispunha de uma dúzia de tanques, os soviéticos traziam centenas. A artilharia soviética superava em número e potência qualquer capacidade alemã. Os soviéticos tinham aprendido a coordenar infantarias, blindados e apoio aéreo em ofensivas massivas que rompiam qualquer defesa improvisada. Sua logística funcionava com precisão, abastecendo continuamente as unidades em avanço com munições, combustível e reforços. O Exército Vermelho de 1945 era uma máquina militar profundamente reorganizada, respaldada por uma indústria de guerra massiva e dirigida por comandantes experientes. A tática soviética consistia em pressionar continuamente o inimigo sem permitir que se reorganizasse. Lançavam ataques simultâneos em múltiplos pontos da frente para identificar fraquezas. Uma vez localizado um setor vulnerável, concentravam artilharia e blindados para romper a linha defensiva e enviar colunas mecanizadas profundamente na retaguarda alemã. Esta tática de ruptura e exploração impedia que os defensores estabelecessem novas linhas estáveis. Cada vez que os alemães tentavam se reorganizar, o Exército Vermelho já havia penetrado em novas posições, obrigando-os a recuar novamente. Esse ciclo contínuo de pressão e retirada desgastava as forças alemãs até a sua destruição. As tentativas de reorganização operacional do grupo de exércitos Vístula fracassaram sistematicamente. Alguns oficiais tentaram criar grupos de combate coesos, integrando restos de várias unidades em uma única formação funcional. Outros tentaram estabelecer linhas defensivas em torno de obstáculos naturais como rios e florestas. No entanto, esses esforços raramente se sustentavam por mais de alguns dias. A falta de recursos, a ausência de reservas e a velocidade do avanço soviético tornavam impossível consolidar qualquer defesa. As posições que eram construídas ficavam obsoletas antes de serem completadas. O ritmo da ofensiva soviética superava amplamente a capacidade de resposta alemã. A presença de unidades do Volkssturm agravava a precariedade. Estas milícias, compostas por homens entre 16 e 60 anos, careciam de treinamento militar adequado. Muitos recebiam fuzis antiquados ou armas capturadas sem munições compatíveis. Sua moral era extremamente baixa e sua capacidade de resistência praticamente nula. Na maioria dos casos, as unidades do Volkssturm se desintegravam ao primeiro contato com forças soviéticas, deixando setores inteiros da linha de frente completamente desprotegidos. O regime insistia em utilizá-las como reforço de linhas defensivas, mas, na prática, apenas acrescentavam mais desorganização a uma frente já colapsada. A retaguarda do grupo estava saturada por colunas de refugiados que fugiam do avanço soviético. Milhares de civis bloqueavam estradas e caminhos, dificultando o movimento das poucas unidades militares que ainda tentavam manobrar. Trens, cheios de feridos,
comboios de veículos avariados e deslocamentos massivos de população criavam um ambiente caótico, onde a distinção entre frente e retaguarda desaparecia. Essa saturação das rotas de comunicação impedia qualquer tentativa de reforçar setores críticos ou de retirar unidades ameaçadas antes de ficarem rodeadas. A nível operativo, o grupo de exércitos Vístula carecia de reservas estratégicas. Qualquer contra-ataque dependia de unidades que já estavam debilitadas ou dispersas. A falta de divisões frescas tornava impossível recuperar terreno ou deter penetrações profundas do inimigo. Em várias ocasiões, os soviéticos avançaram dezenas de quilômetros sem encontrar resistência organizada, simplesmente porque as unidades alemãs estavam isoladas, sem comunicações ou sem ter recebido ordens claras. A ausência de uma reserva móvel significava que cada ruptura da frente se tornava em uma brecha irreparável. Os movimentos soviéticos obrigaram o grupo de exércitos Vístula a recuar constantemente. Cada retirada era um processo lento e desorganizado que gerava mais perdas. As unidades que tentavam se replegar faziam isso sob fogo inimigo, sem apoio de artilharia e sem rotas de escape limpas. Em muitos casos, batalhões completos ficavam cercados e destruídos durante as retiradas. A incapacidade de coordenar movimentos entre unidades vizinhas gerava buracos que os soviéticos exploravam imediatamente, acelerando o colapso da frente. O resultado final foi uma estrutura militar que já não podia cumprir sua função básica. O grupo de exércitos Vístula existia como entidade administrativa nos mapas do alto comando, mas não como força militar unificada na realidade do campo de batalha. Cada setor operava de forma independente, lutando com recursos mínimos e sem esperança de reforços. A resistência baseava-se mais no instinto de sobrevivência do que em uma estratégia coerente. Antes mesmo de que começassem as batalhas decisivas, o fronte oriental já estava perdido. Não havia possibilidade real de deter o avanço soviético, apenas de atrasá-lo temporariamente enquanto as forças alemãs se desintegravam sob pressão contínua. Crise no Oder, defesas quebradas antes de Berlim. O rio Oder representava, na teoria militar alemã, a última barreira natural significativa antes de Berlim. Seu curso norte-sul proporcionava um obstáculo geográfico que, em circunstâncias normais, permitiria concentrar forças defensivas em setores-chave e obrigar o inimigo a realizar cruzamentos dispendiosos sob fogo direto. Os planejadores alemães haviam identificado este rio como a linha onde deveria parar qualquer avanço vindo do leste. No entanto, quando o grupo de exércitos Vístula tentou estabelecer uma defesa coerente no Oder, já não existiam as condições mínimas necessárias para sustentar uma linha fortificada. As posições estavam incompletas, as tropas exaustas e os recursos inexistentes. A crise no Oder não foi uma batalha singular com fases definidas, mas a culminação de um colapso acumulado que tornou impossível qualquer resistência organizada. Para compreender a magnitude da falha defensiva alemã no Oder, é necessário descrever o estado real das fortificações. As linhas defensivas deviam incluir bunkers de concreto, fossos antitanque profundos, campos minados extensos, cercas múltiplas e posições de artilharia camufladas com campos de tiro calculados. Em outros setores da frente, estas estruturas tinham exigido meses de trabalho com mão de obra especializada, maquinaria pesada e materiais de construção abundantes. No Oder, quase nada disso existia. A maioria das posições eram trincheiras apressadas, cavadas por soldados exaustos com ferramentas inadequadas em solos congelados. Em muitos setores, as defesas consistiam unicamente em buracos individuais sem conexão entre si, sem proteção contra a artilharia e sem campos de tiro desobstruídos. Os bunkers de concreto eram extremamente escassos. Os poucos que existiam datavam de projetos anteriores que nunca foram concluídos ou estavam localizados em posições que já não tinham valor tático. A construção de novas fortificações era impossível devido à falta de cimento, aço e tempo. As trincheiras antitanque que deveriam deter ou canalizar os blindados soviéticos estavam incompletas ou eram superficiais demais para cumprir sua função.
Os campos minados, elemento essencial de qualquer defesa estática, eram praticamente inexistentes porque as minas disponíveis tinham se esgotado e não chegavam novos suprimentos. As cercas, quando existiam, consistiam em instalações improvisadas sem profundidade suficiente para atrasar um ataque de infantaria. A densidade defensiva ao longo do Oder era fatalmente insuficiente. Uma divisão alemã típica deveria defender faixas de 10 a 15 quilômetros para manter uma defesa efetiva com capacidade de resposta a penetrações locais. No entanto, no Oder, divisões reduzidas a frações de sua força nominal deveriam cobrir setores de 30 ou 40 quilômetros. Em alguns pontos críticos, um único batalhão de 500 homens ocupava extensões que requeriam uma divisão completa. Essa dispersão significava que não existia profundidade defensiva. Se o inimigo rompesse a primeira linha, não havia segunda nem terceira camada que pudesse contê-lo. A defesa alemã no Oder era uma casca fina e frágil que poderia se quebrar com um empurrão concentrado. As forças soviéticas alcançaram o Oder no final de janeiro de 1945. Sua velocidade de avanço foi tão rápida que os alemães não tiveram tempo de estabelecer defesas coerentes. Em vários pontos, as unidades soviéticas cruzaram o rio antes que os defensores pudessem se organizar para impedi-lo. Essas penetrações iniciais permitiram ao Exército Vermelho estabelecer cabeças de ponte na margem ocidental do rio, posições a partir das quais podiam lançar ofensivas posteriores. As cabeças de ponte, embora inicialmente pequenas, representavam ameaças estratégicas, porque podiam ser continuamente reforçadas com tropas, artilharia e blindados, enquanto os alemães careciam da força necessária para eliminá-las. O estabelecimento de cabeças de ponte soviéticas seguiu um padrão sistemático. As unidades de vanguarda cruzavam o rio em pontos fracamente defendidos, geralmente durante a noite ou sob cobertura de névoa. Uma vez na margem ocidental, asseguravam um perímetro e começavam a construir pontões e pontes temporárias para trazer reforços. A velocidade com que os soviéticos consolidavam essas posições superava qualquer capacidade alemã de resposta. Para quando os defensores tentavam organizar contra-ataques, as cabeças de ponte já estavam fortificadas e defendidas por artilharia pesada. A expansão dessas posições foi contínua. A cada dia, os soviéticos ampliavam o perímetro, traziam mais tropas e preparavam o terreno para ofensivas maiores. As tentativas alemãs de eliminar as cabeças de ponte falharam sistematicamente. Os comandantes do grupo de exércitos Vístula compreendiam que essas posições representavam uma ameaça mortal e organizaram contra-ataques com as poucas forças disponíveis. No entanto, esses ataques careciam dos elementos necessários para ter sucesso. As unidades designadas para os contra-ataques estavam enfraquecidas e dispersas. Não contavam com apoio de artilharia suficiente porque as munições eram escassas. A Luftwaffe, praticamente destruída como força operacional, não podia fornecer apoio aéreo. Os tanques que deveriam liderar os ataques estavam imobilizados por falta de combustível ou eram tão poucos que não podiam gerar o impacto necessário. Além disso, os contra-ataques alemães eram detectados com facilidade pela inteligência soviética. Os movimentos de tropas, mesmo à noite, eram identificados através de reconhecimento aéreo ou informantes locais. Uma vez detectados, os soviéticos concentravam artilharia sobre as unidades alemãs em formação, destruindo-as antes que pudessem lançar o ataque. Nos casos em que os alemães conseguiam iniciar a ofensiva, encontravam defesas soviéticas profundamente entrincheiradas, apoiadas por tanques e artilharia, que superavam amplamente suas capacidades. Os ataques se desintegravam em questão de horas, deixando centenas de baixas sem conseguir nenhum objetivo tático. Cada contra-ataque falhado enfraquecia ainda mais as forças alemãs, reduzindo sua capacidade de defender até mesmo as posições que ainda mantinham. A artilharia soviética desempenhou um papel decisivo no colapso da frente alemã no Oder. Os soviéticos haviam transportado milhares de canhões para as cabeceiras de ponte e começaram bombardeios massivos sobre as posições defensivas alemãs. O volume de fogo era avassalador. Em setores críticos, disparavam-se milhares de projéteis em poucas horas. As trincheiras alemãs
Construídas apressadamente e sem proteção adequada, ofereciam escassa defesa contra este bombardeio. Os soldados ficavam presos em suas posições, incapazes de se mover sem se expor ao fogo inimigo. As comunicações eram cortadas, os depósitos de munições explodiam e as posições de comando eram destruídas. O bombardeio de artilharia soviética não só causava baixas massivas, mas também destruía a capacidade organizativa das unidades defensoras. Este fogo de preparação precedia sempre aos ataques de infantaria e blindados. Uma vez que a artilharia havia saturado as defesas alemãs, as forças soviéticas avançavam com uma superioridade numérica avassaladora. Os defensores alemães, atordoados por horas de bombardeio, careciam da capacidade de resposta necessária para deter esses ataques. As linhas se rompiam em vários pontos simultaneamente, o que impedia qualquer tentativa de reforço. Os soviéticos exploravam cada brecha, enviando colunas blindadas profundamente na retaguarda alemã, cercando ou deslocando unidades que ficavam isoladas sem possibilidade de fuga. A estrutura de comando do grupo de exércitos Vístula tornou-se completamente disfuncional durante a crise do Oder. As comunicações entre o quartel-general e os comandos de divisão haviam colapsado quase totalmente. As ordens levavam horas a chegar ou não chegavam nunca. Os comandantes locais tomavam decisões baseadas em avaliações incompletas do campo de batalha, sem conhecer a situação das unidades vizinhas. Essa falta de coordenação gerava lacunas na linha defensiva que os soviéticos exploravam imediatamente. Em alguns setores, unidades alemãs retrocediam sem informar seus vizinhos, deixando flancos completamente expostos. Em outros, comandantes que tentavam manter posições ficavam cercados porque as unidades adjacentes já haviam recuado. Os relatórios que chegavam ao Estado-Maior do grupo eram fragmentários e contraditórios. Alguns comandantes relatavam situações estáveis quando suas linhas já haviam sido penetradas. Outros exageravam a gravidade da situação para justificar retiradas não autorizadas. A falta de informação precisa tornava impossível que o comando tomasse decisões estratégicas efetivas. Em muitos casos, o Estado-Maior tomava conhecimento do colapso de um setor somente quando as forças soviéticas apareciam em posições de retaguarda. Essa desconexão entre o comando e a realidade da frente acelerou o deterioro da defesa. A perda de setores-chave do Oder teve consequências operacionais imediatas. Uma vez que os soviéticos consolidaram suas cabeças de ponte e romperam a linha defensiva em vários pontos, já não existia uma barreira contínua que protegesse Berlim. O caminho para a capital ficou aberto. As tentativas alemãs de estabelecer novas linhas defensivas na retaguarda falharam porque não havia tempo nem recursos para construí-las. As unidades que se replegaram do Oder chegavam desorganizadas, sem equipamento pesado e sem capacidade de combate efetiva. A velocidade do avanço soviético superava qualquer esforço alemão de reorganização. A ruptura do Oder representou o colapso definitivo do grupo de exércitos Vístula como entidade militar funcional. A partir deste momento, já não existia um frente coerente, mas sim uma série de bolsas defensivas isoladas que operavam sem coordenação. Os comandantes alemães compreendiam que a guerra estava perdida, mas as ordens de Berlim continuavam exigindo resistência absoluta. Esta contradição entre a realidade operacional e as diretrizes políticas gerou paralisia no comando. Muitos oficiais já não sabiam que decisões tomar. Seguir ordens impossíveis significava sacrificar seus homens sem propósito, mas desobedecê-las implicava enfrentar represálias do regime. O significado operacional da ruptura do Oder foi absoluto. A última barreira geográfica antes de Berlim havia caído. As forças alemãs que restavam entre o Rio e a capital careciam da capacidade para deter ou atrasar significativamente o avanço soviético. A distância entre o Oder e Berlim era relativamente curta, e os soviéticos poderiam percorrê-la em dias se não encontrassem resistência organizada. A queda da linha do Oder marcou o momento em que a defesa de Berlim deixou de ser uma possibilidade militar realista e se tornou uma questão de tempo. A crise no Oder não foi simplesmente um evento tático dentro de uma campanha maior. Foi o reflexo final de um exército que havia perdido a capacidade de funcionar.
sem fortificações adequadas, sem reservas, sem comunicações efetivas e sem a força necessária para conter um inimigo que superava amplamente suas capacidades, o grupo de exércitos. Vístula não pôde sustentar a única linha que poderia ter atrasado a queda do Reich. Desde esse momento, o caminho para Berlim ficou completamente exposto, e nenhuma ação tardia pôde reverter as consequências deste colapso. O fim do grupo Vístula, o colapso definitivo. A troca de Himmler pelo general Gotthard Heinrici, em março de 1945, representou uma tentativa tardia de colocar um comandante profissional à frente do grupo de exércitos Vístula. Heinrici era reconhecido como um dos melhores especialistas em combate defensivo da Wehrmacht. Ele havia liderado operações de retirada bem-sucedidas em outros setores da frente oriental e possuía a experiência tática que Himmler nunca teve. Sua compreensão da guerra defensiva, sua capacidade de avaliar situações complexas e sua habilidade de maximizar o desempenho de forças limitadas o tornavam a escolha lógica para tentar salvar o que restava do grupo. No entanto, quando Heinrici assumiu o comando, a situação era irremediável. O que encontrou não foi um exército enfraquecido que pudesse se reorganizar, mas os restos dispersos de uma estrutura militar que havia deixado de funcionar semanas antes. A sua primeira inspeção da frente revelou uma realidade que superava os relatórios mais pessimistas. As unidades careciam de coesão básica. Divisões que nominalmente deveriam contar com milhares de homens operavam com centenas. Em alguns setores, batalhões inteiros haviam desaparecido sem deixar rastro. A artilharia disponível carecia de munições suficientes para sustentar bombardeios defensivos prolongados. As posições fortificadas eram praticamente inexistentes. Os setores supostamente defendidos estavam ocupados unicamente por milícias improvisadas do Volkssturm, homens sem treinamento militar adequado e sem armamento moderno. Heinrici percorreu postos de comando onde os oficiais admitiam abertamente que não sabiam quantos soldados tinham sob sua responsabilidade, nem onde se encontravam exatamente suas unidades. Heinrici compreendeu imediatamente que não existia forma de reconstruir o grupo de exércitos Vístula como força operacional. A estrutura administrativa havia colapsado completamente. Os registros das unidades eram imprecisos, desatualizados ou diretamente falsos. Muitos comandantes de divisão não tinham contato com seus regimentos. Os batalhões que figuravam nos mapas do Estado-Maior haviam sido destruídos dias antes, mas ninguém havia atualizado as informações. As comunicações entre o quartel-general e a frente eram praticamente inexistentes. As linhas telefônicas estavam cortadas por bombardeios e sabotagens. Os rádios funcionavam intermitentemente ou haviam deixado de operar por falta de peças de reposição e baterias. Os mensageiros enviados a pé ou de motocicleta levavam horas para entregar ordens que deveriam ser executadas imediatamente, e em muitos casos não retornavam porque os setores para os quais se dirigiam já haviam sido capturados pelo inimigo. As tentativas de Heinrici de restabelecer vínculos efetivos com seus corpos de exército falharam sistematicamente. Ele enviou oficiais de ligação para os setores mais críticos, mas muitos não conseguiam chegar aos seus destinos. As estradas estavam bloqueadas por colunas de refugiados, destruídas por bombardeios ou cortadas por avanços soviéticos. Em vários setores, os comandantes locais operavam de forma completamente autônoma, tomando decisões sem instruções do Estado-Maior, porque não havia como receber ordens nem enviar relatórios. Essa fragmentação do comando significava que o grupo de exércitos Vístula existia apenas como designação administrativa, não como entidade militar unificada com capacidade de coordenar operações. Apesar dessas limitações devastadoras, Heinrici tentou aplicar medidas práticas para retardar o avanço soviético. Ordenou retirar as unidades mais exaustas para posições ligeiramente mais seguras, onde pudessem reorganizar-se minimamente. Tentou reposicionar a escassa artilharia disponível em setores onde pudesse concentrar seu fogo de maneira mais eficaz. Planejou uma defesa elástica que permitisse às unidades retroceder de forma controlada para evitar serem cercadas. Esta estratégia,
que funcionou em outros momentos da guerra quando aplicada corretamente, exigia mobilidade operacional, comunicações eficazes e unidades com coesão suficiente para executar manobras complexas sob pressão extrema. Em 1945, nenhuma dessas condições existia. O exército alemão carecia de mobilidade devido à absoluta falta de combustível. As comunicações estavam destruídas. As unidades já não tinham a coesão necessária para realizar retiradas coordenadas sem desintegrar-se no processo. No 16 de abril de 1945, o Exército Vermelho lançou a ofensiva final sobre Berlim. 3 frentes soviéticos convergiram a partir das cabeceiras de ponte estabelecidas no Oder, empregando uma concentração de forças sem precedentes no fronte oriental. Os soviéticos haviam acumulado mais de 2 milhões de soldados, milhares de tanques, dezenas de milhares de canhões e uma força aérea massiva dedicada exclusivamente a esta operação. A preparação de artilharia que precedeu o ataque foi devastadora. Milhares de canhões bombardearam as posições alemãs durante horas em uma demonstração de poder que buscava não apenas destruir defesas, mas também quebrar psicologicamente os defensores. Os projéteis caíam sem cessar sobre trincheiras, postos de comando, depósitos de suprimentos e qualquer estrutura que pudesse abrigar resistência. Os soldados alemães, presos em posições inadequadas, sem abrigos sólidos, sofreram perdas massivas antes mesmo de o ataque da infantaria começar. As trincheiras escavadas às pressas ofereciam pouca proteção contra projéteis de artilharia pesada. Os bunkers improvisados desmoronavam sob o impacto. Os postos de comando eram destruídos, eliminando qualquer capacidade de coordenação tática. Os soldados que sobreviviam ao bombardeio ficavam atordoados, desorientados e sem capacidade de resposta organizada. A intensidade do fogo soviético superou qualquer experiência anterior dos defensores, mesmo daqueles veteranos que haviam combatido durante anos na frente oriental. Quando as forças soviéticas iniciaram o avanço, a primeira linha defensiva alemã se desintegrou em questão de horas. As unidades que tentaram resistir foram rapidamente superadas pela combinação letal de blindados, infantaria mecanizada e apoio aéreo contínuo. Os setores que Heinrich havia tentado fortalecer com seus escassos recursos se mostraram insuficientes para conter a pressão soviética. As posições que teoricamente deveriam ser mantidas durante dias caíram em horas. A velocidade da ruptura pegou de surpresa até os comandantes alemães mais experientes. Em alguns pontos, as defesas colapsaram sem apresentar batalha prolongada, simplesmente porque as unidades careciam de munições, apoio de artilharia ou rotas de fuga desobstruídas. A ruptura da frente foi total e simultânea em múltiplos setores. Os soviéticos haviam identificado com precisão os pontos mais fracos da defesa alemã por meio de reconhecimento aéreo, interrogatórios de prisioneiros e inteligência de sinais. Concentraram seus ataques nesses lugares vulneráveis, aplicando todo o seu poder de fogo em espaços reduzidos para garantir a ruptura. Uma vez aberta uma brecha, enviavam colunas blindadas profundamente na retaguarda alemã, cortando linhas de comunicação, capturando depósitos de suprimentos e cercando unidades que ficavam presas sem possibilidade de se retirar. O grupo de exércitos Vístula deixou de operar como uma entidade coerente. As divisões que ainda mantinham alguma estrutura tentaram regrupar-se, mas o faziam sem coordenação com as unidades vizinhas, criando buracos massivos que os soviéticos exploravam imediatamente com movimentos envolventes. As divisões alemãs começaram a desaparecer da ordem de batalha. Algumas foram completamente destruídas em combate, aniquiladas por fogo de artilharia massivo ou por ataques coordenados de infantaria e tanques. Outras ficaram cercadas em bolsas isoladas e se renderam em massa quando esgotaram suas munições, mantimentos e esperanças de resgate. Muitas simplesmente se dissolveram. Os soldados abandonavam suas posições e fugiam para o oeste, misturando-se com colunas de refugiados em um intento desesperado de escapar do avanço soviético e evitar a captura. Os oficiais perderam o controle de seus homens. A disciplina militar, que havia sido mantida pelo medo das represálias executadas pelas SS,
colapsou quando ficou claro que o sistema de comando já não funcionava e que as execuções sumárias já não podiam deter a desintegração de unidades completas. O colapso da autoridade militar alemã foi absoluto e irreversível. Sem comunicações eficazes, os comandantes não podiam emitir ordens operativas nem receber relatórios atualizados da situação. O Estado-Maior de Heinrichs operava na escuridão total, sem conhecer a localização precisa de suas próprias unidades, nem a extensão real do avanço soviético. Os mapas operativos ficaram obsoletos em questão de horas. As linhas defensivas desenhadas cuidadosamente sobre papel já não existiam na realidade do campo de batalha. Os oficiais que tentavam coordenar movimentos de tropas descobriam que as unidades mencionadas nos registros administrativos haviam deixado de existir dias antes. A cadeia de comando se fragmentou até desaparecer. Cada setor operava de forma completamente independente, sem instruções claras do Estado-Maior e sem possibilidade de receber reforços ou apoio de unidades vizinhas. A logística do grupo, já inexistente antes da ofensiva, colapsou de maneira definitiva. Os depósitos de suprimentos foram capturados intactos pelas forças soviéticas ou abandonados precipitadamente durante a retirada caótica. As unidades que ainda combatiam o faziam sem munições suficientes, sem alimentos, sem água potável e sem material médico para atender aos feridos. Os soldados feridos ficavam abandonados nos campos de batalha porque não havia ambulâncias operativas nem hospitais de campanha funcionais. Os soldados que tentavam se retirar o faziam exclusivamente a pé, sem transporte motorizado, carregando apenas as armas e o equipamento que podiam levar consigo. A falta absoluta de combustível significava que os poucos veículos que ainda funcionavam ficavam imobilizados depois de percorrer alguns quilômetros e eram abandonados nos caminhos, tornando-se obstáculos que dificultavam ainda mais o fluxo da retirada. A retirada em direção ao oeste tornou-se um êxodo caótico sem precedentes. As estradas estavam saturadas por colunas intermináveis de refugiados civis que fugiam aterrorizados do avanço soviético. Famílias inteiras carregavam seus pertences em carroças puxadas por cavalos, em bicicletas ou simplesmente caminhavam, levando o que podiam carregar. Essa massa de população deslocada bloqueava completamente as rotas que o exército precisava para manobrar. Os soldados se misturavam com civis, criando um fluxo humano desorganizado que avançava lentamente em direção ao oeste sob o assédio constante da artilharia e da aviação soviética. Os ataques aéreos sobre essas colunas mistas causavam massacres indiscriminados, matando tanto soldados quanto civis sem distinção alguma. A presença massiva de refugiados refletia também o colapso total da estrutura social alemã. O regime já não conseguia proteger sua população civil nem manter a ordem básica. As autoridades locais tinham fugido, abandonando suas responsabilidades ou tinham perdido toda a capacidade de gestão administrativa. Os serviços básicos desapareceram completamente. As cidades ficaram abandonadas enquanto seus habitantes tentavam escapar antes da chegada das forças soviéticas. Esse colapso social se entrelaçava inextricavelmente com o colapso militar, gerando um cenário de desintegração total onde já não existia distinção clara entre frente de batalha e retaguarda civil. Heinrich tentou desesperadamente manter algum grau de controle sobre a situação, mas seus esforços se mostraram completamente inúteis. Rejeitou executar ordens diretas de Hitler que exigiam resistência suicida em posições militarmente indefensáveis. Tentou priorizar a sobrevivência de suas tropas, permitindo retiradas táticas que as diretrizes oficiais proibiam explicitamente. Esta postura o colocou em conflito direto e inevitável com o comando político. Hitler continuava emitindo ordens completamente desconectadas da realidade. Exigia contra-ataques impossíveis com divisões que já não existiam. Ordenava manter cidades que já haviam sido capturadas dias antes e ameaçava com represálias severas contra qualquer oficial que ordenasse retiradas não autorizadas. Heinrich compreendeu claramente que seguir essas instruções só levaria à aniquilação total e desnecessária do que restava do exército.
A finais de abril de 1945, Heinrich foi formalmente destituído de seu comando por se recusar a cumprir ordens operacionalmente impossíveis e taticamente suicidas. Sua substituição foi um gesto puramente simbólico, sem consequências práticas reais. O Grupo de Exércitos. Vístula já não existia como entidade militar funcional. As unidades que nominalmente faziam parte do grupo estavam dispersas por centenas de quilômetros, destruídas em combate ou em retirada desordenada sem qualquer coordenação. O novo comandante designado para substituir Heinrich não tinha tropas efetivas para comandar, nem meios de comunicação para contatá-las, nem recursos logísticos para sustentá-las. Há desaparecimento prático do Grupo de Exércitos. Vístula ocorreu sem uma dissolução administrativa formal. Não houve cerimônia de rendição oficial, nem ordem explícita de desmantelamento. Simplesmente deixou de existir como uma estrutura operacional funcional. As unidades sobreviventes foram nominalmente absorvidas por outros comandos no papel, ou continuaram a operar de forma completamente autônoma até sua destruição final ou rendição individual diante das forças soviéticas. Os registros administrativos do alto comando continuaram listando o grupo durante alguns dias a mais, mas esta designação carecia já de qualquer significado operacional real. No campo de batalha concreto, o Grupo de Exércitos Vístula havia desaparecido completamente. A impossibilidade absoluta de deter o avanço soviético em direção a Berlim ficou definitivamente demonstrada nos últimos dias de abril. As forças alemãs que se interpunham entre o Oder e a capital foram varridas sem apresentar resistência tática significativa. Os soviéticos avançaram com uma velocidade que refletia a ausência total de oposição militar organizada. As poucas unidades alemãs que tentaram defender posições isoladas foram cercadas e destruídas em questão de horas. O caminho para Berlim estava completamente aberto. Nenhuma força alemã remanescente tinha a capacidade material, numérica ou moral de retardar significativamente o avanço inimigo. No dia 2 de maio de 1945, Berlim caiu definitivamente. Nesse momento, o Grupo de Exércitos Vístula era apenas uma lembrança administrativa em documentos obsoletos. Seus soldados estavam mortos nos campos de batalha, capturados em campos de prisioneiros soviéticos ou dispersos sem identificação na massa de refugiados. Seus comandantes haviam sido relevados, presos por desobediência ou se encontravam em retirada individual. Seu equipamento militar havia sido destruído pelo combate, capturado como troféu de guerra ou abandonado nas estradas. Não restava nenhuma estrutura identificável que pudesse ser reconhecida como o grupo que alguma vez foi criado especificamente para defender a rota para Berlim. O fim do Grupo de Exércitos. Vístula simbolizou o colapso total e definitivo do aparelho militar alemão na frente oriental. Não foi simplesmente uma derrota tática dentro de uma campanha maior, mas a culminação inevitável de um colapso estrutural profundo e irreversível. A combinação de liderança incompetente em suas etapas iniciais, o desgaste acumulado de anos de guerra total, a escassez absoluta de recursos materiais e humanos, a velocidade imparável do avanço soviético e as decisões estrategicamente erradas do comando político tornaram impossível qualquer defesa militar significativa. O grupo nasceu como uma solução desesperada e improvisada para um problema que já era insolúvel e morreu como um símbolo devastador do fracasso final do Reich. Seu desaparecimento deixou o caminho completamente aberto para a queda inevitável de Berlim e marcou definitivamente a última etapa da Segunda Guerra Mundial na Europa.